Olá, nesta semana celebramos Yom Yerushalayim, o Dia de Jerusalém. Você já assistiu o episódio com o conto dos portões da Cidade Velha? Vale a pena. É o número 223. Para celebrarmos essa data tão especial, temos um convidado para lá de especial hoje no Becol. Hoje é dia de conversa. A ideia desta conversa é poder descobrir o que faz Jerusalém ser tão especial. Mas hoje quero ir além dos lugares tradicionais e conhecidos de Jerusalém. Quero conhecer Jerusalém do dia a dia, dos cidadãos que nela moram. Confesso que vão se surpreender e ainda mais dizer que essa cidade é única. Para poder descobrir tudo isso, convidei Eitan Godet. Eitan é um grande educador, cientista político, hoje mestrando em estudos judaicos e liderança comunitária. Eitan mora em Jerusalém e ninguém melhor do que ele para desvendar a magia de Jerusalém. Além disso, é uma grande honra para mim poder conversar hoje no Becol com meu filho Eitan. Olá, Eitan, seja muito bem-vindo. Oi, Mari, né? Ou Mami, né? Depende para quem você pergunta. É um prazer enorme esse convite. Tava esperando, essa é a verdade, né? Que eu tenho acompanhado o Becol desde a sua criação e é um prazer imenso estar aqui nesse canal maravilhoso e com você e para falar de um tema tão legal que é Jerusalém. Bom, Eitan, estou muito feliz de estarmos juntos aqui conversando e de poder conversar sobre uma cidade que você ama e que você escolhe todo dia para poder vivê-la, para poder desfrutá-la e para poder ser parte ativa dessa cidade, né? Para inclusive para poder melhorá-la e para poder cuidar desse lugar. Então, realmente não tinha outra pessoa além de que também estava na minha pendência poder ter uma conversa com você, de poder convidar para realmente homenagear a Jerusalém, a Jerusalém. E cada vez que converso com você, cada vez que as pessoas se encontram com você, descobrem uma Jerusalém diferente que não conhecemos muito. De alguma maneira, queria hoje desvendar, né, essa Jerusalém, esses lugares mágicos que tem lá e que não são populares para as pessoas que não moram lá, né? Então, Eitan, deixo nas tuas mãos. Por que lugar quer você começar? Então, como você diz, né? Jerusalém é um lugar muito especial, né? Então, eu escolhi morar aqui por muitos motivos, mas acho que andar por um lugar onde, né, tem tanta história e é tão diferente de qualquer outro lugar do mundo. E aí, quando você vai conhecendo mais a cidade e as pessoas que moram aqui, você vê que ela não é só bonita pelos prédios com as pedras ou pela história, mas ela também é muito bonita por todas as coisas meio especiais que acontecem nela e os lugares que foram construídos. É, e às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Ou às vezes vêm para Jerusalém e fazem o roteiro turístico mais normal, o que tá ótimo para começar a conhecer a cidade e ela é importante também, mas é importante, eu acho que também é legal conhecer os lugares talvez mais locais, ou talvez lugares que as pessoas não escutam tanto, né, no site de dicas de viagem, que são o que tornam, né, cada lugarzinho do mundo mais especial. E eu quero começar com um lugar que, para quem mora por aqui, é muito conhecido e as pessoas de fora talvez não entram, né? No, entre Muro das Lamentações e Ben Yehuda, não entra no roteiro. É um lugar que se chama Beit Hansen,
Então, Beit Hansen, né, a casa de Hansen em hebraico, era um hospital. No fim do século XIX foi construído um hospital pela uma das igrejas da Alemanha que chegaram em Israel e construíram um hospital. Hansen indica a uma doença parecida com a lepra, e acho que em português é hanseníase, que é uma doença que as pessoas que tinham essa doença tinham que ficar afastados da sociedade. E essa igreja criaram esse hospital com a ideia de que não deixar as pessoas afastadas e tristes e que, né, eventualmente morram, mas como se fosse criar uma fazenda, um hospital fazenda, para que as pessoas, mesmo doentes, possam ter uma vida com dignidade. Naquele tempo, no fim do século XIX, a região onde está hoje o Beit Hansen era o fim da cidade, era os arredores da cidade. E esse hospital, com a criação do Estado, se tornou um hospital de Israel, um hospital que hoje se mudou de lugar em Jerusalém. E no começo do século XXI, ele estava um pouco abandonado e a prefeitura, junto com outras instituições, o transformaram e hoje é um centro de cultura e arte contemporânea. Hoje também é o lugar onde se faz o mestrado da Betzalel, que é a faculdade de design aqui de Jerusalém. E, além disso, é um lugar maravilhoso para comer um piquenique. Tem um restaurante muito legal e tem um bar maravilhoso que só pessoas locais vão. Então, recomendo muito. É perto de lugares maravilhosos como o Teatro Nacional de Jerusalém e rodeado de parques. Então, recomendo muito a todo mundo a tomar um café ou tomar uma cerveja no Beit Hansen e adorar o prédio e o lugar, que é muito legal. Que maravilha! Eu posso contar. Eu fui com Eitan a Beit Hansen. Realmente é algo maravilhoso, né? A energia que tem lá, a vibe, né? A vibração desse lugar é realmente especial. Que incrível, que linda história de ressignificação, né? De lugares. Quanta ressignificação teve esse lugar e a manutenção. Se a gente entra no Beit Hansen, a gente vê a construção, né, da época, e essa mistura, né, tão mágica de Jerusalém, do velho com o novo, né, da história antiga com a história moderna, tudo junto. Legal, Eiti, adorei a primeira dica. Não, com certeza, e eu acho que é o mais emocionante aqui em Jerusalém, de você estar podendo andar em lugares que, né, um dia nossos antepassados andaram por aqui e tantos povos, né, conquistaram, reconquistaram e lutaram e brigaram e comeram juntos aqui. E agora é como se fosse a nossa vez de morar nesse lugar, de tentar fazer ele legal e divertido e querido. E eu acho que isso de ressignificar os lugares é uma coisa que acontece muito aqui em Jerusalém. Eu queria contar o segundo lugar, que tem muito a ver com isso, de ressignificar um lugar meio antigo ou, dessa vez, um pouco mal usado. Então, o segundo lugar que eu quero contar é, uma iniciativa mais ou menos nova, que é de uma ONG que chama Muslala. Muslala é uma ONG muito famosa aqui em Jerusalém, uma ONG que no começo se focou muito em arte na rua, num bairro que chama Musrara, por isso o nome da ONG era Musrara. E nos últimos anos, eles pegaram um espaço num prédio bem perto do Shuk Macaneuda. Então é interessante que as pessoas vão no Shuk Macaneuda, né, para comer um falafel, para passear, para comprar tempero, e passam por esse prédio e nem sabem o que acontece dentro dele. Então é um prédio antigo aqui de Jerusalém, que é um prédio muito feio e muito estranho na paisagem de Jerusalém, não faz sentido. E era um prédio, assim como o Beit Hansen estava, abandonado e mal utilizado. E o Muslala decidiu pegar toda a parte de cima, quase a parte do rooftop, né, a parte do teto, da laje desse prédio, e transformaram, como se fosse um segundo viés dessa ONG, em todo é como se fosse um espaço para ensinar e aproveitar os espaços dos tetos, de tudo que a gente fala hoje, né, de ecologia urbana, e como aproveitar os tetos e os espaços públicos dos prédios para cultivar plantas e temperos.
Eles também fazem um monte de coisa sobre como a arte encontra com a ecologia. E até tem pessoas que dormem lá como se fosse um camping urbano. Então, as pessoas podem fazer camping urbano dentro da cidade, num rooftop de um prédio. E o nome desse lugar é Muslala, é o nome da ONG, então é Amirpeset Shel Muslala, que é a varanda do Muslala. Então é um lugar super legal para conhecer, tem muitas atividades e workshops que te ensinam tanto a você plantar na sua casa, se você tem um teto ou uma varanda, ou até mesmo eles têm muitas atividades legais para crianças e para jovens. Então é um lugar super legal que é um segundinho do Choco Macneúda, dá para subir lá, ó, ver que legal e ver se tem alguma atividade. Então, eu recomendo muito, que também é uma coisa super é, do dia a dia aqui da cidade, né? Assim, você que mora numa cidade assim como São Paulo ou outras cidades grandes, que a gente precisa, né, agora reaprender a como cultivar melhor nos lugares é, verdes dentro da cidade. E acho que o Amir Pesset do Muslala é o foco, o centro de Yerushalmi de como fazer isso aqui em Jerusalém. Que incrível esse lugar e te ouvindo, né? Também é maravilhoso poder pensar uma cidade que isso não fica na história do passado, né? Traz os temas da atualidade dentro dela. E algo que me fascina quando te ouvindo falar é que traz os temas da atualidade, mas não deixando de lado a sua história, ou seja, não apaga a sua história, né? Vai trazendo junto, né? Ou seja, não fica atrás com a sua história, ou seja, não fica, esta é uma cidade histórica e aí fiquei na história e a única coisa que vale é a história, não fica lá. Tampouco fica no hoje e apaga o de trás, né? Então faz essa união, junta, junta essa história dentro desses prédios antigos, velhos, traz um novo tema, traz um novo assunto, né? Esse tema do cultivo urbano, né? Da utilização dos espaços da cidade, de poder ter mais verde na nossa vida. Imagino que os workshops, né? E as atividades que acontecem lá sejam todos esses assuntos. Então, nossa, incrível. Muito bem, Amir. Peset Shelmuslala. Lindo. E acredito que as pessoas não tenham ouvido esse nome associado a Jerusalém, né? Legal. Então, você imagino que deve ter mais lugares, né? Queremos te ouvir muito. Com certeza, é assim, a primeira coisa quando me perguntam, né, e tá, tô indo para Jerusalém, me passa um monte de dicas, né, onde ir, e a segunda pergunta é onde comer. E eu meio que me empolgo um pouco com essa pergunta e eu mando uma lista de 25 lugares, a pessoa tem 2 dias, e aí sempre é a decisão para onde eu vou e para onde eu não vou. E quando se fala em comida aqui em Israel, e especificamente em Jerusalém, sempre a gente pensa em hummus, né? E hummus, é importante deixar claro que hummus aqui em Israel, especialmente em Jerusalém, é basicamente uma religião, né? Quem gosta de tal lugar e do outro lugar, e que o meu é melhor, e que o do sul é melhor, do norte é melhor, é, é uma briga muito, muito grande. Mas uma coisa, acho que todo mundo concorda aqui em Israel, que se você quer comer hummus de verdade, você tem que comer hummus com os árabes, né? O hummus não é uma comida israelense, é uma comida da região, e que Israel está nessa região e, né, incorporou na sua refeição e, né, na sua cultura. Então, e quando eu digo com os árabes também, é importante, né, relembrar que Jerusalém é uma cidade que tem populações muito diferentes, né? E eu acho que é isso que torna ela maravilhosa. Tem uma população árabe muito importante, tem, obviamente, judeus de todos os tipos e cores e sentidos, que nem sempre concordam um com o outro, mas é, acho que não tem nada mais. Acho que é uma experiência antropológica maravilhosa é entrar no ônibus em Jerusalém. Você vai ver pessoas muito diferentes indo para o mesmo lugar, que são coisas que acontecem em poucas cidades, em Israel e eu acho que também no mundo. Mas voltando a falar de comida, então, hummus em Jerusalém é todo um tema por si só. Dá para fazer um tour só disso. Mas se eu tivesse que recomendar um hummus diferente para que as pessoas possam comer, e talvez provar um hummus que seja diferente, que não encontre em qualquer lugar do país, eu recomendaria hummus Arafat,
Hummus Arafat é um hummus que fica dentro do bairro muçulmano na Cidade Velha. É uma coisa que poucas pessoas sabem, mas Cidade Velha tem lugares de comida muito diferentes e únicos. É, para lá do Turistão, a caminho do Kotel. É, então, eu recomendo Hummus Arafat. Para quem quiser saber mais, é difícil encontrar no Google, mas basicamente você entra no Shuk Árabe até o final, quando ele acaba à esquerda, você vai ver lá. É um hummus, não tem como errar. E você vai ver pela fila das pessoas lá correndo, que é lá. E é um hummus muito barato, muito simples, mas é aquele, né, ditado, né, de comida, que às vezes o mais simples é o melhor. E recomendo muito comer lá, ele bem. Para aqueles que são realmente querem receber a experiência autêntica, é comer hummus com cebola e não só com a pita. É, é uma curiosidade que hummus, na verdade, não foi criado para ser como se fosse um molhinho para molhar a pita, mas era considerado para ser uma refeição. Né? Quem come hummus sabe que você fica totalmente cheio depois de comer e precisa dormir muito depois de comer, porque realmente enche muito. Então era feita uma refeição para os trabalhadores para encher, né, com o famoso PF do Brasil, uma iguaria, né, antigamente. Então, qual que é a coisa do dia a dia que você tem muito, né, todo mundo tem, é cebola. Então, pessoas comem hummus com cebola, e é verdade, fica bem gostoso. Então, recomendo comendo hummus Arafat, né, ter uma experiência assim, bem autêntica de hummus, bem também Yerushalmi, árabe Yerushalmi, recomendo muito. Não, incrível, né? Esse lugar que você também escolheu para nos contar, porque também fala do dia a dia da sociedade, né? Quando você traz isso, todo mundo vai, quem mora em Jerusalém, comer no Hummus de Arafat, né? No, num lugar que os árabes fazem esse hummus, né? Você está trazendo algo super importante do dia a dia da cidade, né? Que vai além das notícias, né, que ouvimos, né, políticas, das decisões X ou Y que certos governos, né, decidem e tomam, né, o dia a dia, os cidadãos, né, o que acontece com eles, né? E eu acho que o Hummus Arafat que você escolheu é muito simbólico de uma realidade, realidade que a gente fala da Jerusalém terrenal, né? Tem um jeito de falar que tem a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrenal, né? Em hebraico falamos Jerusalém shel Mala e Jerusalém shel Mata. Simbolicamente, aquela Jerusalém ideal, utópica, né? Da poesia e a Jerusalém real, a Jerusalém que a gente vive, né? E acredito que a ideia que você está nos trazendo de Hummus Arafat é um belo exemplo da Jerusalém Shelmata, da Jerusalém terrenal. Incrível. Agora, isso da cebola, bom, ok, pode ser gostoso, mas como fica depois, né, e tal? Ok. Bom, vamos lá, tô amando esse passeio aqui sociológico, vamos dizer, que estamos fazendo juntos. Não, sem Que, dúvida, e é isso, Jerusalém. Eu sou um apaixonado por Jerusalém, acho que eu não sou imparcial, sou muito parcial. Quem me conhece sabe, e assim, eu posso ficar falando sobre horas, e mas assim, Jerusalém tem seus problemas, né? Suas complexidades, elas são bem claras, né? Quem chega aqui é muito fácil perceber elas, sentir elas na hora. É, Só que também tem os seus lugarzinhos de luz, né? Eu chamaria de suas iniciativas de luz. E aqui em Israel a gente tem um ditado que o que acontece em Jerusalém, depois de 20 anos, acontece no país inteiro. Que Jerusalém é como se fosse um microcosmos do que vai acontecer no país inteiro, para bem e para mal. E eu queria justamente falar de uma coisa de bem, né? Então, assim, a relação entre árabes e judeus aqui em Israel é um tema delicado, é, que depende da década, ou depende do governo, ou depende.
é sempre um tema complexo, e não é simples de lidar com isso, mas eu acho que Jerusalém tem uma iniciativa muito, muito importante que eu queria contar aqui, que é uma escola, né? É uma escola muito famosa aqui em Jerusalém, e eu acho que é uma escola que também mostra uma coisa bem também. Eu sinto bem Yerushalmi de ser, que é isso, estamos juntos, então vamos entender tudo isso junto e meio se misturar e entender que tudo isso que é nosso. E essa escola se chama Yad Beyad, ou Uma Mão com a Outra, isso é Yad Beyad em português, que é uma escola árabe-israelense, onde ela preza por ensinar tanto os judeus israelenses, como os cristãos árabes, como os muçulmanos árabes, as diferenças culturais entre todos. Então, nessa escola, as crianças elas aprendem hebraico e árabe. Elas têm aulas das matérias normais, tanto em árabe como em hebraico, para que elas possam ser fluentes nas duas línguas. Por exemplo, quando tem alguma festividade ou cristã, ou judaica, ou muçulmana, todas as crianças aprendem todas. É, e dessa maneira, eu sinto que as crianças também podem enxergar muito mais o outro e não só não enxergar, mas também aprender sobre o outro, né? Então a gente tem muitas festas aqui que batem parecido no calendário, né, anual. Então agora a gente teve, né, faz um pouco, teve Pessah para os judeus, teve Páscoa para os cristãos e teve Ramadã para os muçulmanos. É, e que é uma coisa que aqui em Jordânia você sente muito, porque é isso, tá todo mundo aqui comemorando, ou jejuando, ou comendo matzá. E aí é muito lindo ver que tem uma escola que ela, né, assim, de maneira bem expressiva e pública e sem vergonha, é, tenta ensinar, né, as crianças todos os lados. É, e sem dúvida é uma escola que assim inspira muito outros lugares. E eu acho assim maravilhoso e acho uma coisa que só vem agregar coisa boa para a cidade. E sem dúvida, depois se você, né, é amigo do pessoal da turma e aprende mais a cultura do outro, quando você vai morar na cidade, você sente muito menos, de alguma maneira, ameaçado ou com medo. Pelo contrário, você consegue muito mais aproveitar e também fazer parte da vida do outro. Então, por exemplo, não tem nada a ver com a escola, mas eu aqui no meu bairro tiveram muitos jantares é, de fim de Pessah com jantar de Ramadã, tipo, conjuntos. Porque todo mundo quer jantar uma coisa gostosa de noite. Pelo Ramadã tem que ser comida quente. Pelo judaísmo só tem que ser um jantar legal com farinha. Então meio que juntou junto o bom com o agradável. E eu acho que é, sem dúvida, uma continuação do que a escola Yad Beyad quer trazer, né, para a cidade. Que incrível isso, imagino, muda, né, a maneira de você crescer, né, como criança e como jovem, e nada como conhecer o outro, né, para poder também diminuir o preconceito né, e a distância, afinal, das pessoas. E se não me engano, Eitan, essa escola, como você falou, que Jerusalém emana, né, as ideias e a luz para o resto do país. Se não me engano, Yad Veyad, a escola, foi a primeira escola, foi em Jerusalém, e hoje tem outras escolas Yad Veyad em outros lugares do país, certo? Hoje já tem as escolas Yad Veyad. Eu acho que sim, eu acho que em Haifa tem uma, que acho que está começando com o jardim de infância e as primeiras séries, e aí eu acho que como qualquer outra escola que nasce, vai subindo as idades. É, e sim, assim, eu acho que ela é 100% uma inspiração e influencia, assim, todas as organizações de convivência, né, e de coexistência, e a SBA é como se fosse a pedra fundamental ali de todas essas organizações. E os pais estão muito envolvidos na escola, né? Então também influencia a geração nova, né, das crianças e também a geração dos pais que não tiveram isso, mas podem ter agora essa reflexão como adultos. Não, e não Então, só isso, né, os pais escolherem colocar os filhos nessa escola, de ambos os lados, é também uma afirmação. Então claro. também vem muito também dos pais, né? Porque no final das contas, né, uma criança
não tem muito poder de decisão onde ela vai estudar, mas sim os pais têm muito, né, o seu poder onde ela quer que, ou que tipo de escola quer que essa criança tenha. Legal. Eitan, que prazer, né? Poderíamos ficar aqui horas. Lamentavelmente, bom, temos um tempo das conversas nos episódios do Becol que temos que ir chegando ao final, mas assim, realmente, lamentavelmente, porque está sendo tão incrível, né? Poder descobrir, como falei no começo, essa magia de Jerusalém, para além do lugar comum, né? Então, e te ouvir, né? Te ouvir com essa paixão, te ouvir com esse carinho, sem dúvida, parecem teus pés andando lá e teus olhos, né? Olhando tudo. Temos mais um tempinho para mais um lugar, se você quiser compartilhar com a gente. Óbvio. Então, assim, o último lugar não é um lugar, mas sim, acho que é talvez um símbolo que, para mim, como brasileiro, era muito importante eu encontrar, e eu encontrei, e eu estou muito feliz, pelo menos como está indo por enquanto. Então, quando eu fiz a Aliá, né, quando eu vim para Israel, eu, né, como torcedor de São Paulo de futebol fanático e torcedor do Boca fanático para minha família, cheguei em Israel, a primeira coisa que tem que fazer é escolher um time de futebol. Assim, é inevitável, e, né, convenhamos que o futebol israelense não é aquelas coisas, né? É assim, mas falei, tudo bem, eu escolhi morar em Israel, então tenho que escolher também o time e, né, ir até o final com ele. E aqui em Israel, rapidinho, resumo muito rápido sobre história de futebol em Israel. Os times de Israel, eles são sempre, cada cidade tem normalmente dois times. Esses times foram criados na criação do Estado por dois tipos de sindicatos de trabalhadores. Um era o Apoel, que era o sindicato mais socialista, e o outro era o Maccabi, que era o sindicato dos trabalhadores liberais. E por isso todas as cidades têm Maccabi Tel Aviv, Apoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Apoel Haifa, que hoje em dia não tem mais a ver com sindicatos, mas assim começou e ficou. Em Jerusalém não teve Maccabi, se criou o Apoel Jerusalém e se criou o Betar Jerusalém. O Betar pela Movimento Juvenil Betar, que também hoje é ligado também com a política, e o Betar Jerusalém e o Apoel Jerusalém se tornaram as grandes forças da cidade e os dois principais times da cidade competiam durante né, em toda a competição. Aqui em Israel, os times têm donos, tá? Assim como na Europa, agora como é a SAF, para quem gosta de futebol. Então, às vezes o dono colocava muito dinheiro, o time ia bem, às vezes o dono colocava pouco dinheiro, o time ia mal. O Betar sempre foi um time muito grande, muito famoso e sempre foi bem, não sempre, mas assim, sempre estava ali na primeira divisão e bem. O Apoel Jerusalém também era um time muito bom até a década de 90. Aí teve problemas com a direção e com os donos e começou a ter uma crise muito forte, começou a cair de nível, até que foi rebaixado para a segunda divisão e foi rebaixado para a terceira divisão. Tá, esse é o Apoel Jerusalém. Muitos torcedores falaram, não pode ser. Não pode ser que o time, nosso coração, tá dessa maneira, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, um grupo de torcedores saíram, tipo, meio que se desvincularam do Apoel de Jerusalém e criaram o que se chama aqui em hebraico um time de torcedores. Que basicamente é um time onde os sócios são donos do time e eles decidem, sem dono. Como é muitos times do Brasil também. Apoel, aí eles colocaram um novo nome, que é Apoel Katamon, de Jerusalém. Katamon é um bairro muito famoso aqui de Jerusalém. E criaram um time do zero. Começou na quarta divisão, subiu para a terceira divisão, subiu para a segunda divisão. Então, a gente chegou num momento que o Apoel Katamon, o time de torcedores, estava na segunda divisão e indo muito bem, e o Apoel Jerusalém, aquele time velho, estava na terceira divisão muito mal. Faz 2 anos atrás, o Apoel Katamon de Jerusalém subiu para a primeira divisão. Nesse mesmo ano, o Apoel Jerusalém, o primeiro, ele quebrou, ele faliu, e aí teve uma votação geral de todos os torcedores do Apoel Tatamon se ia juntar e ia voltar para o nome original ou não. E no final voltou, foi decidido que o nome ia se tornar Apoel Jerusalém só, como se fosse o time antigo, só que embaixo diz o time dos torcedores.
Então, hoje, a Polo Jerusalém está na primeira divisão. Não só isso, hoje ele é o quarto lugar da tabela geral, que isso é um feito maravilhoso para um time que só subiu faz 2 temporadas. É um time que os seus torcedores são donos do time, são sócios do time e podem votar. E não só isso, assim como os torcedores são os donos do time, também a pauta que o time conversa com a sociedade também tem a ver com o que os torcedores querem fazer. Então, o time criou um time feminino muito forte desde a base até agora. O time tem manifestações em favor, né, da comunidade LGBT. O time tem manifestações a favor dos refugiados aqui em Israel. É, então, como se tornou o time de futebol, que é só um time de futebol, por um lado, mas por outro também se tornou uma expressão social muito importante. E estão voltando um pouquinho também a rivalidade Apoel-Betar, que é uma coisa boa para a cidade, para o futebol também. Então, recomendo, a minha última dica, recomendo para todas as pessoas que vierem para Jerusalém aproveitarem para ver um jogo de Apoel Jerusalém de futebol. É uma experiência muito legal a nível, né, evento. Futebol é menos legal, mas ainda vale a pena. Ai, Eitan, que demais, que incrível todos esses lugares que você nos transportou. E, bom, última frase antes da gente se despedir, algo de Jerusalém que você queira nos deixar para a gente dizer um tchau e deixar a todo mundo que está nos ouvindo, né, com este gosto tão especial. Acho que não fizemos, não temos melhor celebração, né, de Yom Yerushalayim que poder fazê-la deste jeito. Então, obrigado, né, Mami, Mari, não sei como te chamar. Antes de tudo, eu queria convidar todo mundo a vir para Israel, a fazer esse esforço. Eu sei que é longe, eu sei que está caro, mas vale muito a pena. Venham para Israel, se planejem bem, venham para Jerusalém. E além dos pontos turísticos, também são importantes e legais e são muito famosos. É, Busquem dicas de pessoas locais. Qual que é o melhor bar, qual que é o melhor restaurante, qual que é o melhor lugar para ir, o melhor jogo de futebol, porque acho que esses são os momentos, né, e os lugares que a gente realmente conhece de verdade a sociedade israelense. É, e eu queria terminar só, eu tenho um poema muito bonito do Amichai, que ele fala que Jerusalém é a Veneza de Deus, né? Eu acho que é, é muito legal você vir com esses olhos, né, né, com o coração aberto e enxergar, né, que a Veneza de Deus também pode ser um time de futebol, também pode ser um hummus muito bom, também pode ser, né, uma questão de ecologia urbana. Eu acho que se Deus queria fazer uma Veneza, acho que ele estaria construindo por aí e não com canais, né, sem água, que em Jordânia não tem água. Então, nada, recomendo muito a todo mundo vir e acompanhar também o Becol. Vejam mais vídeos, se informem, conheçam mais, é, apoiem a mídia alternativa, conteúdo judaico maneiro, que é muito importante. Compartilhem, likes, tudo. Assim, mais pessoas também podem receber esse conteúdo e aprender mais sobre Israel, sobre judaísmo, sobre tudo. Obrigada, Itan. Um prazer enorme. Obrigada de coração. Que delícia de conversa hoje. Que dia especial. Um beijo enorme. Muito obrigada. Gostou desse bate-papo, desta conversa maravilhosa? Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar seu comentário. Adoramos poder ler todos os comentários. E se ainda você não se inscreveu no canal, pode se inscrever agora. Então, até semana que vem, que temos mais Becol. Tchau, Leitraot.